Certo? Então, aqui o pessoal chegando. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Desculpa pelo pequeno atraso, erro meu. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Aqui. Então, pessoal, hoje vamos ter um grande, um maravilhoso convidado, meu amigo Rogério Matucci, um cara que está fazendo um bom trabalho no YouTube. Eu gostaria muito que vocês valorizassem o trabalho desse guerreiro que é inteligente, é sensível, é gente boa. Ele é um dos melhores youtubers de esquerda que a gente tem, e eu gostaria muito mesmo de ver esse canal crescendo e o mais rápido possível chegar à marca dos 10 mil. Por que a marca dos 10 mil? Porque é uma marca simbólica importante. Eu gostaria muito que os amigos ajudassem compartilhando essa live e entrando no canal dele, se inscrevendo, deixando like, fazendo superchat, etc. Tudo que for possível para ajudar o nosso camarada Rogério Matucci, que é uma pessoa que realmente merece ajuda. Merece ajuda para fazer seu canal crescer. Além do mais, hoje vamos falar sobre alguns assuntos bem espinhentos, como, por exemplo, como ganhar dinheiro no YouTube. Mas não nós de esquerda, esquece, nós aqui vamos passar fome. Agora, a turma da direita está tirando até 150 mil conto, rapaz, por mês. Vamos discutir isso. Que maravilha! Rapaz, falar bem de Bolsonaro tem seus benefícios e os seus malefícios também. Mas, além disso, vamos falar sobre outros assuntos aqui. Vamos falar sobre o PSL dizendo que não está à venda. Bolsonaro está querendo voltar ao PSL, voltar assim, né? Querendo o apoio, né? Querendo o apoio do PSL, e o PSL dizendo, não estamos à venda. E eu sou o coelhinho da Páscoa. Prazer, Rogério Matucci, sou coelhinho da Páscoa. Aqui também vamos falar sobre Gilmar Mendes, vamos falar sobre Forças Armadas, vamos falar sobre questões de saúde, vamos falar sobre um pouco de meio ambiente. Esses são mais ou menos alguns dos assuntos que vamos debater aqui, mas é claro, a gente debate sobre vários outros assuntos. Antes de começar, gostaria de lembrar aos amigos e amigas que, se possível, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, acione o sininho para ser notificado para quando tiver novos vídeos, e se puder fazer doação para o canal, faça, porque ajuda muito o nosso trabalho, superchat, se tornando membro do canal, ou via transferência de contas bancárias. Todos os links estão em todos os comentários, seja para ajudar o canal ou para conferir a veracidade das informações. Lembrando, quem quiser seguir o canal do nosso amigo Rogério Matucci, simplesmente clique no hashtag Rogério Matucci. Clicou lá, vai diretamente para a página do nosso amigo automático. E aí é só se inscrever, tá bem? Debaixo do vídeo está escrito aqui Rogério Matucci. Só que deu um pequeno problema. Coloquei Rogério Matucci e não foi, mas enfim, é só copiar. Então, nesse caso, é só copiar o nome e colocar no buscador que vocês vão lá. Mas em todo caso, eu vou colocar o link aqui do Rogério Matucci. E Rogério Matucci, gostaria de tomar a palavra, meu camarada, se apresentar, falar quem você é, meu grande camarada Rogério. Opa, estamos aqui. Bom, primeira coisa, agradecer demais em poder estar aqui com o Carlito, o professor Carlito, que é uma pessoa muito querida da minha parte, e poder estar no canal dele, para mim, é uma alegria muito grande, uma honra, e assim como poder estar aqui num espaço que é tão bacana, né, porque o Carlito tem uma audiência, um público, né, tem internautas, que são também qualificadíssimos, muito bacanas, gente boa demais. Então, assim, agradecer as palavras dele, porque ele foi muito generoso nas palavras, né? Dizer que eu sou o melhor, assim, né? Não me considero tanto assim. Meu canal é pequeno, está começando ainda, não tem nem um ano, na verdade, né? Começou nas ruas, e em virtude da quarentena eu comecei a mudar, né, o canal, a ter que fazer um programa em casa, né, já que eu estou tendo que ficar fechado em casa, até por ser grupo de risco. Eu tenho mais de um problema de saúde que me coloca como grupo de risco. Então, infelizmente, eu tenho muita vontade de ir para a rua, mas até meus amigos e amigas e familiares me falam, olha, se você for e acontecer alguma coisa com você, nós vamos ficar muito mal. Então, muito também em função de ter um respeito por eles, eu não vou, né? Não vou mentir que eu não tenho a vontade de ir, né? Nos últimos atos aí, dos entregadores contra o fascismo e tantos outros que nós temos visto, né, Carlinhos?
Eu tive muita vontade de ir, mas eu me segurei aqui e me mantive aqui fazendo o programa que eu faço na madrugada, né? Que é o programa de leitura que você conhece. Então, assim, primeiro agradecer demais as suas palavras, eu fico muito contente, né? Que o canal esteja sendo bem visto. Mas não me considero, assim, o melhor, não. E também eu tento não ser uma pessoa, sabe, Carlito, que concorre, sabe? Eu não gosto muito da ideia de competição, sabe? Eu gosto assim, eu tenho a minha contribuição, as outras pessoas têm as contribuições delas e eu procuro tentar somar, né, com tantos outros canais. Por exemplo, estou vendo aqui o Inteligência Acima da Mídia, que é um amigo que eu tenho aqui no coração, né? Coraçãozinho para ele. Magrão, e eu gosto demais dele. E eu sempre digo isso, a gente está aí para somar, para contribuir, jamais para... Nem me agrada muito, realmente, a ideia de competir, eu, pelo menos, né? Eu não me sinto muito bem, eu gosto dessa ideia de que eu tenho que tentar trazer o que eu possa trazer de contribuição, o que eu puder trazer de contribuição para as pessoas, para a sociedade, é isso que eu procuro fazer, né? E somar, né, os canais de excelência aí, Inteligência Acima da Mídia, Daniela Araújo, professora, Rogério Anitablian, né, o canal Questionamentos, que é um canal que eu adoro, né? Obrigado. Eu fiquei muito contente, porque eu não conheço um canal que faça um trabalho do jeito que você faz, né, uma maneira humana, uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa humilde, é uma pessoa boa, a gente sente isso, que é uma pessoa boa, né, e que não tem vaidade, que não está pensando em si, pensa nas pessoas mesmo, na sociedade, e que faz um trabalho de maneira competente, né, que você faz várias lives, a gente sabe que não é fácil fazer várias lives durante o dia todo, e com competência, né, ainda mais, né, fazendo análise de notícias, levando a notícia para o povo brasileiro, ao vivo, com competência e levando a contranarrativa à mídia hegemônica, né, levando aquilo que a mídia hegemônica muitas vezes omite, esconde, distorce, né. Então, isso é muito importante. Para mim, é realmente uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, meu amigo. Mas você é um dos melhores, sim, você. Temos aqui nosso amigo Rogério Matucci, o nosso amigo Rogério Anitablian, Inteligência Acima da Mídia, temos aqui Ciências Humanas TV, a professora, aliás, Daniela Araújo, professora, eu sempre confundo, ela trocou o nome, a professora Flor, Sil, do canal Sala de Aula, temos Constituição Federal, que também tem seu próprio canal, temos muitos... Desculpa, gente, se eu pular algum... Mas, enfim, são muitas pessoas. Enfim, eu peço que valorizem os canais progressistas, porque, como disse o nosso amigo Rogério Matucci, precisamos realmente confrontar essa mídia hegemônica, que é muito poderosa, e só se a gente juntar mesmo, a gente consegue derrubar. Derrubar, não é nem derrubar, é competir um pouquinho que seja, pegar um pouquinho do público, porque eles são muito grandes, eles são muito fortes, a gente precisa realmente desse trabalho de formiguinha para um dia, quem sabe, aí sim, um dia superá-los. Obrigado, Ângela dos Santos, minha camarada, que, aliás, tem seu próprio canal, gente. Ela tem um canal voltado à educação infantil, lá para a 2ª série. Então, se você tem um filho, se você tem uma criança que você queira educar na 1ª série, na 2ª série, ponha lá, você provavelmente vai gostar do material, provavelmente a sua criança vai gostar do material, tá bom? E ela é uma grande parceira aqui do canal, sempre ajudando, sempre presente, entrou há pouco tempo, mas faz uma diferença incrível. O Zezine também, aqui, camarada Zezine, obrigado, coraçãozinho, ó. Eu tenho que apelar, né? Não tenho material visual, então apela aqui. O Zezine tem sua própria banda, gente, Zezine Banda MPT de Oricuri. Eu quero chamá-lo futuramente para fazer uma live aqui com a gente. Ele é músico, eu conheci ele entrou aqui no canal, ele fez até uma live, um show live, né? Para fazer doação para crianças necessitadas. Esse cara tem um grande respeito. Eu tenho um grande respeito por esse cara, um grande respeito mesmo, um cara gente boa, que faz, então, é um artista muito bom e ainda usa o seu talento para o bem. Então, super meu respeito, beleza, Zezine? E aqui, sim, vamos para as notícias, então? Vamos para as notícias. Aqui, estão perguntando se vai ter madrugada com o nosso amigo. Vai ter sim. Com certeza, claro.
Com toda certeza. Aliás, a intenção é fortalecer o canal dele, que muita gente esteja acompanhando, que hoje... Quantos participantes você tem mesmo no seu... Quantos inscritos tem no seu canal, amigo Rogério? Atualmente aparecem 3.640, algo por aí. Não é 6 mil, não? Ah, desculpa, 6.340. Ah, bom. Então, tá muito humilde. Mas vamos lá, vamos tentar fazer nosso amigo chegar aos 7 mil o mais rápido possível para caminhar para a marca simbólica dos 10 mil e aí a gente parte para cima. Legal que ele chegue logo aos 30 mil para começar a ter membros no canal. Isso ajuda muito na divulgação do canal, gente. Então, vamos aqui para as primeiras notícias. A primeira notícia, pessoal, aqui falando sério agora, pauta bolsonarista turbina audiência de youtubers que ganham até R$150 mil ao mês, tá? Segundo relatos feitos ao Globo, por 6 dissidentes do grupo, o apoio aos novatos é uma ferramenta usada para construir uma rede fiel ao governo. Olha só isso, gente. Nossa camarada Tuca, que sempre ajuda tanto o meu canal como o canal do nosso amigo Rogério Matuca aqui presente. Seja muito bem-vinda, camarada Tuca. E coraçãozinho para ela também, por contribuir. Bom, mas sobre o que eu estava falando, né? Rogério Matuca, companheiros que estão nos acompanhando, vejam só o que está acontecendo. Segundo o material do Globo, deixei os links no topo dos comentários, quem quiser conferir, basta conferir, tá lá, tá facinho de encontrar, ou vai direto no Globo, mas a notícia diz o seguinte: os bolsonaristas, as pessoas que querem puxar o saco do Bolsonaro, querem falar bem do Bolsonaro, simplesmente começam um canal e rapidamente seu material é compartilhado nas redes de WhatsApp bolsonaristas. E as pessoas se inscrevem rapidamente nesses canais, tá? Então, é algo automático. Vamos supor que nosso amigo Ciências Humanas TV, eu gosto de usar exemplos, aqui nosso amigo Rogério Anitablian também, grande camarada, Rogério Anitablian, saudações, camarada. Quem não conhece o canal desse rapaz, conheça, tá? Rogério Anitablian tá com o canal aí crescendo rapidamente. Vamos ajudar o canal dele a crescer ainda mais rápido, tá? Bom, mas o que eu estava falando, né, meus amigos e amigas, os canais bolsonaristas têm uma prática interessante que nós poderíamos copiar também, de certa forma, pelo amor de Deus, não vamos copiar ao pé da letra. Mas o que acontece? Na hora que o cara começa a falar bem de Bolsonaro, automaticamente as pessoas ligadas ao Bolsonaro começam a divulgar em os seus WhatsApp, nos seus Telegram, enfim, nas redes sociais. Então, vai uma massa gigantesca para esses canais. E para vocês terem uma ideia, em mais ou menos um ano, um canal relatado aqui pelo Globo, ele não fala o nome, mas conseguiu mais de 500 mil inscritos. Isso é propaganda para o governo, assim, propaganda é muito forte, porque quando o canal está muito grande, o YouTube começa a mostrar o material para outras pessoas que não tem nada a ver com aquela bolha. Isso aqui é interessante para nós de esquerda, meio, entre aspas, copiar, porque a gente sabe que existe uma máquina do governo por trás. Mas não seria interessante, Rogério Matuca, as pessoas começarem na esquerda, começar a trabalhar nesse sentido de juntar-se em WhatsApp, em Facebook, e falar assim, olha, poxa, aquele canal do Rogério Matuca, o canal do Anitablian, o Inteligência Acima da Mídia, o Santarém, o canal Pensando Alto, canais de esquerda, canais 247, enfim, todos os canais progressistas. O progressista olhar aquilo lá e falar, puxa, está na hora de divulgar, está na hora de compartilhar. Não seria interessante se a gente começasse a ter uma militância mais aguerrida na internet? Ou você acha que não há necessidade disso, que daria só para fazer militância nas ruas, como antigamente se fazia? Qual a sua opinião? E também, se quiser falar sobre a estratégia dos bolsonaristas de... Claro, a gente não é bobo saber muito bem que tem robôs, sabemos muito bem que tem contas triplicadas, quadriplicadas, enfim, várias contas, uma pessoa tem várias contas, isso aqui eu não acho legal, mas quanto ao resto, meu amigo, o que você acha que a esquerda poderia aprender? Porque eu acho que dá para aprender com o adversário também, de vez em quando. Então, eu penso, Carlito, que você tem toda a razão, que é muito bem colocada a sua posição, a sua sugestão, tem sim que ter isso. Nós temos que aprender com tudo, na verdade, tudo serve de aprendizado. Eu, pelo menos, tenho para mim
tudo, o mundo como um todo, tudo, para mim, serve de aprendizado. Eu procuro sempre pensar assim, me manter aberto para o aprendizado, né? Então, não importa de onde venha, né? E eu acho até, Carlito, que nós temos que ir além disso, dessa questão de ativismo. Eu prefiro muito a palavra ativismo, não sei se é bobagem minha, talvez até seja. Eu gosto mais de ativismo do que militância, e até me incomoda muito a mídia hegemônica nas suas denominações. Por exemplo, ela chama ativista, que a gente sabe que de ativista não tem nada, né? Que inclusive usa nome falso, né? Como que chama? Winter? Sarah Winter. Sarah Winter, né? Que é um nome falso, supostamente copiado de uma espiã nazista do Reino Unido, né? E aí o pessoal chama a mídia hegemônica chama de ativista. Eu fico até ofendido, né? Eu acho que ofende o ativismo verdadeiro chamar uma pessoa criminosa como essa de ativista, né? E antes que alguém, desculpa, antes que alguém te repreenda, é bom lembrar que ela está em casa com uma tornozeleira, tá? O Rogério Matuque não está exagerando no que acabou de dizer. Ela realmente cometeu diversas irregularidades. Por favor, desculpa por interromper, mas esse é um ponto importante. Não, você só me ajudou, né? A gente aqui se ajuda, esse é um diálogo, né? Isso é muito importante. Você complementou a minha informação. Muito obrigado, só agradeço. Inclusive, demorou, né, Carlito? Demorou, né? Porque ela vinha aprontando há bastante tempo já. Demorou para ela sofrer alguma punição da lei, né? Que a lei fosse aplicada no caso dela. E quando a gente vê muitos ativistas que merecem esse nome de ativistas, quando a gente vê a atuação deles, não demora nada, né? E muitas vezes eles são punidos até sem motivo, né? Pululam os casos, né, de ativistas que não são criminosos e são criminalizados, né? Muitas vezes acontece. Nós vimos isso, inclusive, na época do golpe, né? Eu me lembro de garotos sendo presos e, na época, depois descobriu-se que o rapaz foi promovido, o rapaz que armou a cilada. Eu não me lembro a patente dele, mas era uma coisa assim. Ele era capitão-major, uma coisa assim. E foi promovido por armar a cilada com os jovens. Né? Os jovens não tinham crime nenhum, ficaram presos por horas e horas, acho que mais de 24 horas, isso só para dar um caso de injustiça, né? Então, de lá para cá já aconteceram vários, né? Tem um jornalista que tomou tiro no olho da polícia, né? Claro que é um caso diferente, mas para dar bem a dimensão de como os progressistas, né, a esquerda, as pessoas que são ativistas de verdade pelo povo, são punidos não só pela justiça, mas pelo aparato da polícia, de maneira ilegal, muitas vezes, né? Porque o rapaz teve o dano no olho, na vista, e não foi ressarcido de maneira nenhuma, se é que dá para ressarcir a perda de um olho, né? E ele não tinha cometido nada, ele estava ali na sua função de jornalista, cobrindo o movimento social que estava acontecendo. No entanto, em paralelo a isso, nós vemos a mídia hegemônica. Eu considero também criminoso esse tipo de atuação da mídia hegemônica, né? De denominar com nome errado as coisas, né? Então, chamar de ativista uma pessoa que é uma criminosa, né? Isso é errado, né? E a mídia, por exemplo, televisiva, né? Ela é concessão pública, ela deve seguir várias normas éticas. Quando ela faz isso, ela devia perder a concessão, porque ela está agindo contra essas normas, né? Mas só para completar, responder tua pergunta, porque eu acabei indo por um outro caminho, né? Imagina, está ótimo. O que eu queria dizer, Carlito, é que além do que você muito bem sugere, eu penso, e eu já falei com algumas pessoas amigas também de canais, outros, sobre isso, mas falei em grupos, né, de rede social e tal, conversando, não falei assim ao vivo, mas quero falar aqui, eu considero que nós temos que ir além disso até. Eu penso que o capitalismo, ele é paradoxal,
né? Ele tem muitas contradições. Então, por exemplo, nós não temos o capital nas mãos, né? A sociedade é muito injusta. E para que nós tenhamos mais visibilidade, possamos fazer a contranarrativa à mídia hegemônica, nós precisamos crescer. E como nós não temos o capital, o que me parece é que nós precisamos, paradoxalmente, de alguém que tenha. Nós precisamos resgatar como que aquela ideia do mecenas, lá do Renascimento, sabe? Nós precisamos de algo assim. É um pouco paradoxal, mas é o que me parece ser o caminho. Por quê? Porque nós ficamos dependentes de corporações gigantescas, riquíssimas, financeiramente falando. Nós estamos aqui num canal do YouTube, que é da Google, né? Uma enorme corporação. Eles são riquíssimos. Nós dependemos do Facebook, do WhatsApp, para divulgar nossos materiais, não é? Então, nós ficamos na mão deles. Nós precisamos de algum mecenas, nós precisamos da nossa rede. Nós precisamos sair, inclusive, dessas corporações. Nós precisamos de outra que seja nossa, inclusive, que seja nacional, que seja brasileira. Eu queria colocar isso. Gostaria de saber o que você pensa. Olha, eu gosto da ideia. Talvez não necessariamente criar outra, mas criar regras para que as que existam façam justiça. Eu lembro que o Lula fala alguma coisa no sentido que você estava falando agora, o Lula estava falando sobre isso, que é uma forma de garantir, né, a subsistência dos canais informativos. Imagino que o Lula esteja falando do 247, do DCM, mas também de grupos como nós, pequenos grupos que levam a informação para frente. Somos como as antigas rádios. Eu sempre me vejo como um radialista. Eu sei, quando era moleque, um pivetezinho lá no Ceará, com meus 4 anos, sem chinelo, descalço e bermudinha dos anos 80, eu ficava pensando, nossa, eu queria ser um radialista. Pois é, né? E eu, mais ou menos, é o que eu sou hoje. Sou um radialista, sou uma pessoa que trabalha sozinho aqui, tentando levar a informação para frente. Eu acho que sim, eu acho que os partidos de esquerda devem deixar de muita teoria e começar a colocar a mão na prática, colocar a mão na massa, fazer as coisas funcionarem na prática. Ajudar canais progressistas, como? O canal, me perdoem agora, é um canal progressista, ele é muito famoso, mas me foge o nome agora, o Thiago Reis. Ele estava falando no 247, algo muito interessante. Ele fala, puxa, a direita ela pega os deputados, senadores, eles começam a promover os youtubers. O próprio presidente deles promove os youtubers e os canais dele crescem demais. E isso não é ruim para eles, é muito bom, porque esses canais crescem e falam bem do governo, falam bem desses deputados. A esquerda poderia fazer a mesma coisa. Puxa, cadê os nossos companheiros? Eu defendo tantos companheiros deputados e senadores, e ninguém vem aqui e fala, puxa, conheço o canal Questionamento, conheço o canal do Rogério Matucci, do Rogério Anitabrian, do nosso amigo Inteligência Acima da Mídia, conheço o trabalho de fulano, de ciclano, enfim, do Ciências Humanas TV, do Barba Dialética que está aqui com a gente. Não seria algo interessante? Claro que seria interessante. Eles estariam perdendo o quê com isso? Pelo amor de Deus, às vezes os companheiros de esquerda que estão no poder, eles parecem meio, não sei, tá? Parecem meio fora da realidade. Será que não aprendem, gente? Nós trabalhamos voluntariamente para eles. E eles poderiam nos fortalecer, tá? Nos fortalecer para que a gente pudesse trabalhar ainda melhor para eles. Mas não, né? Parece que, não sei, falta alguma visão para essas pessoas. Imagina, se tivéssemos os apoios não vou citar nomes, mas se tivéssemos os apoios dos partidos de esquerda, provavelmente todos os nossos canais já estariam acima dos 200 mil. Provavelmente. Possivelmente. Não vamos usar provavelmente, vamos dizer possivelmente. Isso seria um grande apoio na hora das eleições, seria um grande apoio na hora de defender as pautas esquerdistas, e eu concordo com você. Talvez, eu concordo também com a ideia de fazer uma rede social nacional, concordo, e, independente disso, criar leis para obrigar que Facebook, Twitter, YouTube, seja qual for, cumpra leis justas, que seja justo para todo mundo.
que seja justo para todo mundo, seja para o de direita, seja para o cara de esquerda. Desde que não espalhe fake news, desde que não faça nenhuma maldade, justiça para todo mundo, legal, acho excelente. Aliás, justiça para quem faz isso também, justiça atrás das grades. Bom, esse é o ponto, tá? Meu amigo, não sei se você concorda, mas eu acho que sim, né? Que você não... Com certeza. É o mínimo, fazer o jogo ficar equilibrado, né? E não do jeito que é, né? Com certeza. Isso. Então, tá aqui, aí só para reforçar, isso que eu estou falando não é mera teoria, é prática, pessoal, porque os canais ligados à direita, como eu estava dizendo aqui, ganham até 150 mil reais por mês. Além do dinheiro, tem outras questões, tá? Mas não falta energia aqui. Eita, mas se faltar energia, você continua, amigo. Mas, enfim, o que eu estava dizendo, né? Gente, os canais de direita, além de ganhar muito dinheiro, e aí, claro, contrata, que não é só ganhar dinheiro, ganhou dinheiro, então ele está de olho no dinheiro. Além disso, tem outras questões. Vamos imaginar aqui o nosso amigo, Trix, aqui, obrigado, boa noite, amigos, Carlito Matuque, salve, queridos, coração para você também, valeu, camarada Trix. E, como eu estava dizendo, imagine que o Rogério Matuque, o Inteligência Acima da Mídia, cada um tirasse 100 mil, 150 mil por mês. O que eles iam fazer? Bom, eles iam comprar champanhe, vinho, etc. Mas, além disso, provavelmente eles iam contratar uma equipe para ajudar, para deixar seu trabalho de mais excelência. Teria, por exemplo, o canal do nosso amigo Rogério Matuque, poderia ter 4 pessoas trabalhando com ele estaria gerando emprego. Olha, o Rogério Matuque poderia estar gerando emprego. Se ele estivesse ganhando 100, 150, ele poderia estar 150 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais, que seja, ele estaria contratando pessoas para lhe ajudar, para melhorar seu canal, para fortalecer a esquerda e ainda estaria gerando emprego. Enfim, eu acho que a esquerda tem muito que aprender. Tem muito que aprender. Eu acho que, sinceramente, a opinião do Carlito aqui, ninguém precisa concordar, mas eu acredito, sinceramente, que a esquerda peca muito, os partidos de esquerda pecam muito, ficam falando, o povo tem que sair às ruas, mas tem que primeiro motivar as pessoas a saírem às ruas. E esse trabalho que a gente faz aqui, ao meu ver, é muito importante, de todos os companheiros de esquerda, os companheiros de esquerda de verdade. Eu sei que também tem uns pilantras aí no meio, eu não vou citar nomes nessa live por respeito ao Matuque, mas numa outra oportunidade eu falo com todo gosto. Tá? Tem um monte de pilantra aí que se usa o nome de esquerda. Mas esses aí eu também não faço propaganda de jeito nenhum, né? Mas, enfim, os canais progressistas precisam ser valorizados. Ou valoriza-se os canais progressistas, ou a esquerda não terá... A esquerda pode vencer, com ou sem nossa ajuda, mas será mais fácil com a nossa ajuda se a gente tiver um pouco maior, um pouco mais forte. Bom, vamos aqui para o próximo assunto, tá? Não estamos à venda. Lideranças do PSL rejeitam tentativa de reaproximação de Bolsonaro. Essa aqui eu quero muito ouvir a opinião de outra pessoa. Que bom que o nosso amigo Rogério Matuque está aqui hoje, porque isso é lindo. O Bolsonaro que xingou o PSL, rebaixou o PSL, fez tripas e corações, enfim, cometeu um monte de... falou um monte de coisa do PSL, falou um monte de coisa do Bivar, etc. Agora, ele tá ligando para o Bivar, tentando uma reaproximação, falando, olha, você não tem um cargozinho aqui, não, você não tem uns parentes, umas amantes, talvez uns amantes, querendo fazer aqui um toma lá da cá, eu emprego sua turma e você me dá os votos. O pessoal do PSL não gostou muito, não. Aquele Major Olímpio, que eu não tenho a menor simpatia, aquela Joyce Huntsman, que eu tenho menos simpatia ainda, estão dizendo, não, ou se fizer acordo, a gente está fora. Principalmente, quem disse isso foi o Major Olímpio. O Major Olímpio deixou bem claro. Eu tenho nojo, tenho vontade de vomitar, ele entrar, eu saio. Se a gente tiver que fazer acordo com ele, eu saio do PSL. E a Joyce também está muito crítica, entre outros. Mas eu gostaria de saber, meu amigo Rogério Matuque, qual a sua opinião? O PSL realmente não está à venda? Essa é uma das perguntas. Se você acredita nisso, que o dono, talvez algum outro deputado pense de uma forma, mas o que você acha do dono? Porque o PSL tem um dono, né? Diferente do PT, que é mais democrático, lá tem um dono. Beleza. Você acha que o PSL não está à venda? E segunda pergunta, o que é que você acha dessa não vou ironizar, não.
vamos direto ao ponto. O que você acha dessa indecência de Bolsonaro, de uma hora estar apontando o dedo para o PSL e outra hora está igual um cachorrinho, abanando o rabinho para o PSL querendo apoio? Obviamente, a gente sabe que está querendo apoio para evitar o processo de impeachment, mas aí a gente fala, se o Matu quiser tocar nesse assunto, fala agora ou depois a gente fala. Enfim, o que você acha disso, meu amigo? O PSL está à venda ou não está à venda? E dois, o que você acha dessa falta de honra por parte do Bolsonaro? A palavra é sua. Muito bem. É o seguinte, Carlito. Primeiro, falar da questão de estar à venda ou não estar à venda, eu acho que não dá, eu não consigo conceber de outra maneira que não está à venda. Por quê? Porque, na minha maneira de ver, esse tipo de partido, não é só o PSL, mas a direita como um todo, ela é a própria venda, né? Eles são vendidos, né? Eles pensam só em duas coisas: mais grana e mais poder. Eles não têm outras preocupações, eles não têm princípios, né? Infelizmente é isso. Tanto é que eles usam falar o tempo todo de mercado, né? Como se o mercado fosse uma coisa, é mão invisível para cá, mão invisível para lá, é mercado para cá, é mercado para lá. Eles só pensam nisso. Eles são vendidos. Então isso para mim não é uma questão, sabe? Isso para mim já é algo já determinado. Não é uma questão. E com relação à outra parte, né, ao modo como eles procedem uns com os outros, eu sempre lembro muito o professor Safatli, né, o filósofo e professor de filosofia, o Safatli. Eu tive a alegria de fazer um curso com ele ano passado, no primeiro semestre, na USP, que chamava-se Psicologia de Massas do Fascismo. E o professor Safatli, ele mostra muito, muito interessante o que ele costuma colocar com relação a essas relações, porque ele faz uma análise do Estado nazista, mostrando que a missão para eles era mais importante do que os bens mais básicos, por exemplo, o bem da vida. Então, eles têm na morte algo que, sabe, a morte para eles parece fazer parte, né? Então, ao ponto do suicídio, né? E ele faz não só essa análise do Estado nazista, mas depois ele vai fazer a análise aqui do Estado bolsonarista, né? Do Estado brasileiro, e ele vai dizer que é um Estado suicidário, né? Então, me parece que essas questões que você coloca, do modo como eles se relacionam, ela só vem atestar isso que o professor Safatli tanto diz, né? De como eles têm na morte algo encarnado neles, né? No modo de proceder. E não é só o assassinato, por exemplo, nós estamos vendo o genocídio aí, né, do povo brasileiro, já temos mais de 71 mortes, isso sem contar a subnotificação, né? Na verdade, a gente não tem nem como mensurar quantas pessoas estão morrendo todo dia, é algo terrível. E para eles é normal, entende? É o e daí, e daí. E daí expressa bem como eles se relacionam com a morte, né? E não é só a morte do outro. Daí a questão do aspecto suicidário, suicida, né? Que o professor Safatli tanto diz, né? Quer dizer, eles procedem como se a missão deles é mais importante do que tudo, inclusive a própria vida. Então, eles destroem tudo, eles destroem não só o outro, mas eles destroem a si mesmos, né? Eles destroem a sociedade, é isso que eles fazem. Sim. É um ponto interessante, né? Sobre a crueldade da direita. Eles são extremamente frios mesmo, extremamente frios. Eles não veem seres humanos, eles veem números, simplesmente números. Quanto eu posso ganhar? Quanto eu posso ganhar se eu colocar o povo para trabalhar nesse momento? Eu posso ganhar 100 mil. Mas isso vai colocar em risco 5 dos meus funcionários. Paciência, põe. É uma desumanidade tão grande. Eu queria tocar nesse assunto mesmo, né? Porque a direita, eles não... Eu não consigo... Eu não tenho essa concepção, não consigo entender por que tanta crueldade. Porque tanto eles colocam o dinheiro tão acima da vida. E lembrando, sem vida também não tem dinheiro, né? Amigo Rogério, vamos pensar assim no exemplo da Europa.
Não que a Europa seja o paraíso na Terra, e não é, mas a Europa, em alguns aspectos, é o que temos de melhor em civilização, em alguns aspectos. E lá, com respeito ao trabalhador, você tem economias fortíssimas. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, Itália e França, você tem muitos direitos ao trabalhador, e nem por isso o empresário é menos rico. Muito pelo contrário, é muito mais rico do que o empresário brasileiro. O poder econômico da Alemanha, da França, principalmente da Alemanha, é muito superior ao do Brasil. Por quê? Porque eles valorizam a vida. Valorizar a vida também é lucrativo. Quanto mais o trabalho... Bom, vamos lá. De novo, vamos dar um exemplozinho básico. Rogério Matucci. Vamos lá. O Rogério Matucci está ganhando 20 mil reais por mês. O poder aquisitivo de Rogério Matucci, 20 mil reais por mês, é um que poderia fazer com que ele comprasse um carro a cada ano. Todo ano ele compra um carro zero. Todo ano ele compra roupas, tênis, presenteia. Ele teria um poder aquisitivo muito legal. E imagina várias pessoas ganhando 20, 10, 6 mil reais. Muita gente movimentando a economia. Isso faria bem para ele, para o indivíduo que está recebendo, mas também faria muito bem para os super ricos, para os donos do meio de produção. Na Europa, eles entendem dessa forma, ou pelo menos o governo faz com que eles entendam dessa forma. No Brasil, não. No Brasil, essa crueldade, essa frieza da direita, essa miudez, não, o lucro tem que ser imediato, tira o direito do trabalhador, diminui os direitos do trabalhador, diminui o salário, segura o salário, enfim, isso não é tão positivo para eles. É claro que eles acabam tirando dinheiro em cima da gente, explorando a gente dessa forma, é claro que eles tomam alguma vantagem, mas isso não os faz super ricos como nos outros países, como na Alemanha e na França, principalmente. Eu vou ressaltar esses dois, mas também poderíamos colocar o Japão, lembrando que nossa amiga Atuca de vez em vive aqui e lá, né? Lembrando que no Japão também, eu conheci algumas pessoas que trabalharam no Japão, eles falavam, olha, lá eu trocava de carro, eu trabalhador, um operário, trocava de carro uma vez por ano. Por quê? Porque o salário é justo, razoavelmente justo, pelo menos. Bom, aqui nossa amiga professora, na verdade, Daniela Araújo, professora, eu estou acostumado com o antigo nome, tá? Seja bem-vinda, camarada, quem não conhece o canal da nossa amiga professora Daniela Araújo, professora. O meu sistema é lento, gente. Seja bem-vinda aqui, professora. Quem não conhece o canal dela, por favor, dê uma olhadinha, tá? Se inscreva no canal dela também. O canal dela está crescendo e ela precisa também do seu apoio. Mais uma companheira aí, progressista, uma mulher na política. Não adianta nada a gente ficar falando, né? A gente tem que tem que dar voz à mulher, e não dá, né? Então vamos lá, vamos inscrever no canal dela, né, gente? O discurso é bonito, mas a prática vai bonita ainda, né? Então, vamos aqui para o próximo assunto, meus amigos e minhas amigas. Aqui, deixa eu ver, não estamos aqui. Declaração de Gilmar Mendes sobre militares volta a acirrar ânimos entre Forças Armadas e STF, tá? Aqui uma matéria da CNN Brasil, falando que o Gilmar Mendes voltou a criticar as Forças Armadas, tá? Aliás, vou ler dois títulos aqui. Uma da CNN Brasil, dizendo, declaração de Gilmar Mendes sobre militares volta a acirrar ânimos entre Forças Armadas e STF, e também Gilmar Mendes volta a criticar ocupação militar no Ministério da Saúde. Que isso seja visto. Nova declaração foi feita nesse domingo, dia 12, no sábado 11 também fez outra, afirmando que o Exército está associado a um genocídio. Então, aqui o Gilmar Mendes está apontando o dedo para que exatamente na mesma direção que nós progressistas sempre apontamos, né? A incompetência das Forças Armadas, o fato das Forças Armadas estarem no comando da saúde, mas quem está no comando da saúde sequer é formado em medicina ou tem algum conhecimento na área científica, médica. Enfim, o Gilmar Mendes está apontando o dedo, está apontando o dedo para os militares, e os militares, em vez de corrigirem seus defeitos, não, eles ficam indignados com o Gilmar Mendes, dizendo, não, não, a nota, aliás, os textos dizem o seguinte, que uma nota os militares soltaram
dizendo que o que os militares fizeram. Nós transportamos 35 mil pessoas, 35 mil militares, transportamos várias toneladas de remédios, de equipamentos, etc. Mas, enfim, transportou um monte de coisa, mas temos aí 72 mil mortes, pelo menos. E depois, os militares fizeram uma outra nota bem mais crítica contra o Gilmar Mendes, mas não tiveram coragem de colocar no ar até agora. Segundo tanto o CNN quanto a revista Fórum, os militares fizeram uma cartinha bonitinha, poderiam gastar o tempo investindo na saúde, ou talvez investindo no estudo para saber o que significa, para saber a importância da saúde no nosso país. Mas, enfim, o ponto que eu queria chegar camarada Rogério Matucci, o que você acha? O Gilmar Mendes está certo nas suas cobranças? Você aponta algum erro do próprio STF, do próprio ministro Gilmar Mendes? Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre as Forças Armadas? Em vez de criticar o Bolsonaro, em vez de fazer pressão em cima do Bolsonaro para resolver o problema da saúde, rebater quem está cobrando a ação por parte deles, enfim. O que você acha, meu camarada, sobre a atuação dos militares na questão da saúde e da opinião do ministro do STF, Gilmar Mendes? Fica à vontade para dar a sua opinião. Tá legal. Não, é o seguinte, eu tenho muita dificuldade para analisar o judiciário, né? Eu confesso, porque assim, eu não sou da área de direito e eu vejo um proceder que se dá, na verdade, viu, Carlito, na minha ótica, nos bastidores. Eu sempre sinto que o que eles estão fazendo está sempre atrás das cortinas. Nós não sabemos, eles já decidiram há meses, há um mês, há algumas semanas, e o que eles estão passando para nós é apenas a aparência do que eles pretendem realmente. É assim que eu costumo olhar, sabe, principalmente para esse poder, né, para esse poder judiciário. E com relação aos militares, da mesma forma, eu penso que a reabertura ela teve um problema muito grande, né, porque a anistia no Brasil ela se deu de uma forma absurda, onde assassinos, torturadores foram absolvidos, né? E totalmente distinto do que aconteceu na enorme maioria dos países da América Latina. E nós estamos sofrendo até hoje por causa disso, né? Isso tem que ser criado uma memória, tem que ser intensificado na parte educacional do povo brasileiro como um todo, tem que ser criados mecanismos de memória para que o povo saiba, o povo não criou em si um valor, né, a democracia como valor, né? Então, o bolsonarismo não conseguiu surgir à toa, surgiu por causa disso, inclusive, né? Porque o povo muitas vezes desvaloriza a democracia como valor. E aí achar que a ditadura pode ser uma coisa boa, e esses absurdos, né? Então, a questão é mais profunda, na verdade. Eu tenho dificuldade para saber o que eles estão querendo, sabe, em cada movimento deles. Por quê? Porque eu vejo que eles agem, na verdade, eles decidem nos bastidores. O que a gente fica sabendo é a aparência do que eles decidiram nos bastidores. A gente não sabe. O que a gente sabe é que tem tramóia contra o povo brasileiro. Isso a gente sabe, que tem tramóia, é certo, meu querido. Então, assim, tanto sobre os militares quanto sobre o judiciário, no geral, o que eu digo é isso. E a gente sabe, né, como é que foi a atuação, por exemplo, no chamado mensalão, né? Como eles agiram com relação ao PT de maneira completamente diferente com relação ao PSDB, que também tem o seu mensalão, né, por exemplo. E a atuação foi totalmente distinta, né? Então, isso para dar um exemplo, né, a gente poderia puxar, outro dia já conversamos, né, a questão da Olga Benário, por exemplo. Então, o judiciário, ele sempre foi assim. Houve uma mudança muito grande quando ele se tornou um espetáculo público, a espetacularização desse judiciário, isso foi impactante. Vieram muitas mudanças daí, né?
E aí fica aparecendo mais ou menos o que eu li na madrugada, quando eu li aquele livro Os 11, né? Em que eles, cada um querem, você tem 11 semideuses quase, que fica cada um querendo agir de acordo com o seu grupinho de interesse ou seu interesse pessoal. E isso está muito longe de ser justiça, né? Sim. Isso é transformar a justiça em subjetividade, portanto, em arbitrariedade, né? Isso é gravíssimo, é gravíssimo. E lembra, sempre eu digo, é o único poder que não é eleito. O povo brasileiro fica à mercê, né? Porque não tem nenhum controle. Seria importante haver uma reforma desse poder, né? Assim como com relação aos militares, precisa haver uma mudança no sentido de que nós tenhamos quadros preocupados com o povo brasileiro e com a nação brasileira, ao invés de ficar se vendendo. Você falou em venda, né? Quando falou do PSL, por exemplo, ao invés também de ficar se vendendo para os Estados Unidos, né? Vender o povo e a nação para os Estados Unidos. Olha, eu acho que é um ponto bem interessante, porque, de novo, temos um exemplo do que aconteceu agora há pouco. Veja o caso do Queiroz. É o presidente do STJ, que é um tremendo de um poder também. Vejam o que o tal do Noronha fez. O cara não soltou, mas, enfim, relaxou a prisão do Queiroz e da esposa. A esposa que não tem problema de saúde nem coisa nenhuma. Como dá para confiar num judiciário como esse? Como posso confiar num judiciário como esse? O exemplo perfeito do que o nosso amigo Rogério Matuque acabou de falar é o que aconteceu com a esposa do Queiroz, porque o Queiroz, alguma pessoa de bom coração poderia dizer, não, ele está doente, então ele pode responder em casa. É estranho, porque a decisão do Noronha, para outras pessoas, não foi nessa direção. Mas tudo bem, vai que você tem um bom coração. Agora, e o caso da esposa dele? Tudo indica que ele estava fazendo isso para quê? Para conseguir a vaga de ministro do STF, como dizem os grandes jornais. Inclusive, os grandes jornais mesmo, o Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, os grandes, os três maiores. Então, aqui o que o nosso amigo Rogério Matuque falou, você pode constatar com seus próprios olhos, porque aconteceu há pouquíssimo tempo. Não precisa de um livro de história, você pode simplesmente abrir os jornais e constatar com seus próprios olhos. Bom, continuando aqui, próximo assunto, Brasil registra 631 novos óbitos por Covid-19. Desculpa, aqui eu estava reparando aqui, eu copiei o título do portal Terra, mas eles cometeram alguns equívocos. Todo mundo comete um equívoco. Tá vendo? Tá vendo? Não é só eu, não. Aqui eles escreveram: Brasil registra 631 novos óbitos por Covid-19. Na verdade, é Covid-19. Em 2024. Total de mortes vítimas do novo coronavírus chega a 72.100, tá? De acordo com o Ministério da Saúde. Então, aqui, pessoal, o Portal Terra está nos trazendo essa triste informação, que são 72 mil mortes, 72 e 100 mil mortes, tá? 72 mil famílias estão chorando, estão lamentando. Isso é um número mínimo, tá? O número real, com certeza, é maior. Muita gente morreu por causa do coronavírus e não teve o diagnóstico dado a tempo, e a pessoa acabou sendo enterrada sem o diagnóstico. Sem falar também das mortes que acontecem, outro tipo de morte que acontece por causa do coronavírus. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, mas o hospital está lotado, a pessoa não pode ser atendida e acaba morrendo indiretamente por causa do coronavírus também. Enfim, uma tragédia. E em vez, apesar de tudo, em vez dos militares estarem criticando o Gilmar Mendes, poderiam estar pedindo perdão para a nação. Eu acredito que os militares brasileiros deviam se ajoelhar e pedir perdão para o povo brasileiro pelo que estão fazendo, apoiando esse governo de Jair Bolsonaro, o pior presidente de toda a nossa história, muito provavelmente. Se você quiser falar alguma coisa sobre a questão da saúde, meu camarada, antes eu só queria agradecer aqui a Fernando Nando, tá? Pela contribuição. Muito obrigado, tá? E Hermeson aqui, eu não entendi, com um vocabulário tão vasto assim, eu só posso imaginar que seja do outro lado.
que é tão inteligente assim para escrever uma letra e um ponto, ou um ponto e uma letra. Não sei, pode ser que eu esteja julgando mal. Enfim, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E você, amigo Rogério Matucci, o que você teria a falar sobre esse caos gigantesco, 72.100 vítimas do Bolsonaro, ao meu ver, claro. Essa é uma questão que está aí todo dia, né? Todo dia, parece aquele filme, né? Nós acordamos, começa tudo de novo, o mesmo roteiro, né? E essa questão está lá, e cada vez mais grave, mais grave. Só que é terrível, né, Carlito? Porque é grave há tanto tempo e todo dia que muita gente se habitua, né? Se habitua, é como se fosse um número qualquer, sei lá, Olimpíada, tantas medalhas, é uma coisa absurda, gente. São pessoas que estão ficando doentes, que estão morrendo todo dia. Então, o que eu quero colocar, Carlito, mais é que as pessoas tenham noção disso, apesar da mídia hegemônica, tem muita gente, até às vezes no nosso meio mesmo, que ainda assiste muita TV, muito rádio, está muito em contato, por hábito, gosta, né? Enfim. Acaba assistindo, mas, gente, não podemos esquecer da gravidade que é isso não é normal. Nós temos que cobrar. O que eu quero mais colocar é o seguinte: nós temos que cobrar. Quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem que fala para a gente usar remédio que o mundo todo já sabe que não tem efeito? Quem é que fala? Quem é que fala desse remédio, sendo que o remédio, até o ídolo dele, aquele que ele falou que ama, lembra que ele falou que ama alguém lá fora? Até esse joga aqui o remédio como se fosse lixo. Vou jogar no Brasil. Porque o Departamento Americano de Saúde já proibiu o uso dessa porcaria. Não é porcaria também, né? Às vezes eu pego raiva e exagero. É um remédio que serve para algumas coisas, verdade, não para coronavírus. Serve para lúpus, doenças assim dificílimas de cuidar. Malária. Enfim, e como é que ficam as pessoas que precisam desse remédio? Porque você também começa a falar desse remédio, as pessoas compram, ficam sem. Quem precisa fica sem. Então é criminoso, de várias formas é criminoso proceder desse sujeito. Sim, e sem falar que você passa uma falsa sensação de segurança. Puxa, existe um remédio mágico que se eu tomar eu me curo. Ah, beleza, então eu vou brincar, eu vou para a praia, eu vou para a balada, eu vou para o bar, porque tem um remédio mágico. O presidente disse, não é possível que ele esteja mentindo com uma coisa tão séria. Sim, é possível, ele está mentindo mesmo, tá, gente? Esse remédio não pode ser usado nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, a Organização Mundial da Saúde, que não é comunista, tá bom? Também não recomenda seu uso, mas o Brasil, pelo doutor Bolsonaro é formado em medicina, eu não sabia, não, ele não é, tô brincando, gente, ele não é formado em medicina. E se você duvida que ele não tem conhecimento, se você duvida que eu esteja mentindo e Bolsonaro tem um vasto conhecimento científico. Pois bem, se você tiver algum problema de saúde, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, tá? Vou usar esse exemplo de novo. Se você tiver hemorroidas, você vai para onde? Você vai se consultar com um médico de verdade ou com o Jair Bolsonaro? Com quem você vai se consultar? Meu filho, cai na real. Você quebrou a perna, tá? Sendo mais educado. Você quebrou a perna, quebrou um braço. Você vai se consultar com o Jair Bolsonaro ou com o médico de verdade? Agora, uma coisa tão séria como coronavírus, que pode muito mais do que causar simples dor, que a dor de um braço, uma perna quebrada, ou as hemorroidas, isso causa muita dor, ok. Mas o coronavírus te causa dor e morte. E aí você não vai atrás do médico, você vai atrás do Bolsonaro. Não seja bobo, meu amigo. Não seja bobo, por favor. Não seja bobo. Leve a saúde a sério. Me permite falar uma coisinha que eu me esqueci, que eu acho que é importante. Você havia perguntado dos militares, né? Eu fiz no meu canal, durante 3 semanas, eu chamei todo sábado um especialista, um estudioso no Brasil, dos militares, né? Então eu chamei professores, estudiosos sobre militares para nos esclarecer quem são os militares, como eles procedem, quais são os interesses. Então, quem tiver interesse, eu não sei se você chegou a ver, Carlinhos, mas tenho lá uma playlist lá no meu canal que tem a entrevista dos 3. É o professor Hector Luiz Sampierre, o professor João Martins Filho e o professor Paulo Cunha. São pessoas que dedicaram a sua vida a estudar as Forças Armadas, os militares, e que me deram entrevista de mais de hora
né, falando sobre esse assunto há poucas semanas. Está tudo lá no meu canal, tá bom? Aqui, Fernando Nando fala aqui, se você tiver dúvidas sobre geografia, você vai se consultar com o professor ou ministro da saúde. Exatamente, cada um na sua praia, né? Cada um na sua praia. Bom, caminhando para as últimas notícias, porque daqui a pouquinho o nosso amigo Rogério Matuque vai dar mais uma aula no seu próprio canal, tá? E já estamos aqui, são 11h34, então dá para caminhar, dá para falar algumas notícias ainda, né? Aqui, só para vocês terem uma noção, pessoal, do que é o coronavírus e como as pessoas morrem, às vezes, de forma estúpida. Achei que o vírus era fake, disse jovem de 30 anos que morreu após participar de festa Covid, tá? Matéria da revista Fórum, link no topo dos comentários, ou você vai direto no site deles, tá? Fica na mesma. Né? E o que diz o texto? Diz que um rapaz nos Estados Unidos foi desafiado aí uma festa de uma pessoa contaminada, a pessoa sabia que estava contaminada, chamou os colegas para festejar, e o rapaz foi, puxa, eu tenho 30 anos, essa doença não existe, eu sou forte, sou poderoso, foi. E aí, no leito de morte, conversando com os médicos, os enfermeiros, ele admitiu, acho que cometi um erro, e acreditava que isso aqui era fake. E morreu, 30 anos, um rapaz jovem, forte, toda uma vida para frente. Poderia viver mais 60 anos, poderia viver mais 70 anos, ninguém sabe, mas teria muito tempo de vida para frente, mas perdeu a vida. Por ignorância pura, porque ele deu ouvido ao Trump, que é o Bolsonaro dos Estados Unidos. Colega professor Matuque, o que você gostaria de dizer sobre para essas pessoas que levam essa questão da saúde assim de forma tão banal? Você teria algum conselho para dessas pessoas? E obrigado, Trix, aqui pela contribuição, valeu pela ajuda, isso ajuda muito ao nosso trabalho. Muito obrigado de verdade. E não se esqueçam, meus amigos, reforçando, não se esqueçam de apoiar o canal do Rogério Matuque. Estou colocando o link aqui para vocês a todo instante. Só clicar lá no link, se inscreve no canal dele, depois volta para o nosso canal. É melhor fazer agora do que deixar para depois se esquecer. Não tem problema nenhum. Vai, se inscreve no canal dele, vale a pena, tá bom? E então, amigo Rogério Matuque, amigo, colega, professor, me diga, o que você aconselharia para essas pessoas que levam o risco do coronavírus de uma forma assim tão banal? Qual conselho? Você teria algum conselho, aliás, para dar para essas pessoas? O conselho que eu dou, bom, antes de dar o conselho, quero só agradecer, né, suas palavras são muito generosas, obrigado a toda a gente que está aqui nos assistindo, muito obrigado mesmo, serão muito bem-vindos e bem-vindas, né, será toda a gente muito bem-vinda que se inscrever no canal, muito obrigado. E, tendo dito isto, eu penso o seguinte, Carlito, que as pessoas têm que pensar o seguinte, será que aquilo que eu trouxe para mim de convicção, do modo que eu devo agir, é o certo? Se colocar um pouquinho de dúvida, sabe? Porque as convicções, quando elas vão contra o bem maior que nós temos, que o bem maior que nós temos é a nossa vida, é a vida da nossa família, da nossa gente, dos nossos amigos, amigas, das pessoas, né? O bem maior é a vida. Você pode ter a ideologia que for, meu amigo, minha amiga. A questão é, você vai perder a vida por causa de alguma ideia que você tem na sua cabeça, que alguém falou, que você viu em algum lugar? É isso? Você vai pôr a vida da sua família, dos seus amigos, amigas, das outras pessoas em risco por causa de uma ideia que você tem? Então, o conselho que eu dou é que isso me parece ser muito saudável para você, né? É bom que você dê uma olhadinha nisso daí, né? E reveja. Pois não é muito inteligente também. A gente vê aqui no Brasil também pessoas fazendo isso, lá no Rio de Janeiro, no bar, e brigando com o fiscal. Meu Deus, o cara está tentando salvar a sua vida. Imagina assim, Matu, o cara está tentando salvar a sua vida e você briga com ele. Só que assim, você não tá buscando a morte, você está buscando se divertir. E mesmo assim, você briga com ele. Mas, pelo amor de Deus, você não é um suicida, você é um cara que quer viver, que quer
curtir a vida. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso logo, logo, sem pessimismo, gente. Logo, logo teremos vacina, logo, logo teremos remédio. Tem 2 vacinas sendo testadas aqui no Brasil. Provavelmente, ainda esse ano, elas já estarão prontas para o uso em massa. Com toda absoluta certeza, até a metade do ano que vem, já teremos boa parte da população brasileira imunizada. Eu também já noticiei que tem remédio russo chegando aqui, o índice de eficácia na casa dos 90%, segundo o Sputnik. Enfim, remédios nós teremos, vacina também. Mas agora não. Deixa para se divergir daqui a pouco. É melhor esperar um pouco do que ficar entubado numa cama da UTI, tá? Quando encontrar uma vaga. Esse logo, né, Carlito, ele chegará mais rápido o quanto mais responsáveis nós formos, né? Exato. Como coletivo, né? Vai chegar. Enfim, né? Uma pena que as pessoas não tenham um pouco de noção do risco que estão correndo. Eu aqui vejo muita gente sem máscara aqui na rua onde moro. Antes tinha mais gente com máscara, agora as pessoas estão relaxando, muito por culpa desse presidente. Muito por culpa também da imprensa, ao meu ver, de não dar importância significativa. Não são só números, são pessoas que estão morrendo mesmo, tá? O sujeito chega ao ponto de relacionar a proteção, né, o uso do equipamento de proteção contra o vírus, com o ser heterossexual ou não ser, o ser homossexual ou não ser. Quando, né? Quando não liga ao comunismo. Minha nossa, é de uma ignorância, porque o nosso desejo em cada um de nós é do jeito que é. É o nosso desejo. Eu não vou mudar meu desejo porque eu coloquei máscara, eu deixei de colocar, né? Ou insegurança, né? Ou que tremenda insegurança. Eu acho que a pessoa está com desejo assim de hoje, eu estou me segurando para não me tornar homossexual. Estou me segurando. Um empurrãozinho eu me torno. É o que é o recado que a pessoa está me dando. Exatamente. Bom, e aqui só para finalizar a última notícia, tá? Essa aqui eu deixei mais cômica, mais engraçada mesmo, de propósito. Mas é uma notícia verdadeira, tá? Diário do Centro do Mundo, compartilho o Diário do Centro do Mundo aqui para vocês, o famoso DCM, com a matéria intitulada Bicuda no Bozo. Humor carioca na luta contra o pior presidente da história, por Joaquim de Carvalho, tá? A matéria retrata fala sobre um boneco que foi feito lá no Rio de Janeiro para que as pessoas deem chutes, né, nele, no traseiro, no bumbum. É um boneco que custou mais ou menos R$2.000, inspirado no boneco norte-americano do Trump. Então, gostaram da ideia, fizeram uma vaquinha e fizeram o boneco. E ele ficou circulando pela cidade do Rio de Janeiro e as pessoas dando chute no traseiro do boneco Bozo. E o que é que você acha desse humor? Se é válido ou se isso atrapalha, se isso é válido, se não é válido, esse humor, né, na hora de protestar contra os maus governantes. Qual a sua opinião sobre esse ato? Será que... Bom, enfim, qual a sua opinião sobre essas ideias? Você é favorável a esse tipo de brincadeira? Você acha que isso mais ajuda, mais atrapalha? Fica à vontade para dar a sua opinião, meu camarada. Eu não acho que atrapalhe, não. Eu acho que tudo bem. A única coisa que me incomoda um pouco é que tenha que ser sempre algo sob influência dos Estados Unidos, né? Eu já fiz muito esse procedimento, Carlito, que é o seguinte: entrar no dia 31 de outubro, numa sala de aula, e perguntar para os meus estudantes se eles sabem que dia é hoje, né? É dia do quê e coisa e tal. E ninguém fala que é dia do Saci, né? Mas fala que é dia do, Halloween. Então, assim, isso me incomoda, entendeu? Isso me incomoda bastante, porque nós aprendemos, né? De certo modo, eu não sei se é a mídia hegemônica, eu não sei, eu acho que tem vários mecanismos que são usados, né, pelo imperialismo estadunidense, que vai ensinando o nosso povo a valorizar o que é deles e desvalorizar o que é nosso, né? Então, isso me incomoda. Agora, fora isso, eu não acho que a atividade em si é problema, não. Eu acho que tudo bem. E só me incomoda também a questão assim, eu gostaria de ver essa vontade de agir em outros lugares também. Isso eu gostaria que o povo
tivesse mais vontade de agir em outras questões, na sua própria formação política, ver a política como um valor, né? E essas questões eu gostaria de ver mais ação. Mas aí cabe a nós, né, que já somos politizados, também mostrarmos, né, mais. Sim. Só reforçando aqui, pessoal, a Trix também está com o seu próprio canal, tá? Antes que eu esqueça de fazer essa justiça, né? A companheira está ajudando o nosso canal bastante. Lançou um vídeo hoje de manifestação lá na Paulista, e quem quiser se inscrever no canal da Trix, dê uma olhadinha lá, se inscreva, depois volte aqui para o nosso canal. Se deixar para depois, esquece mesmo, tá? Trix, se você quiser deixar o link aqui, deixa que já estamos finalizando a live. Bom, então, antes de finalizar, eu só queria dizer que eu concordo, eu acho que não atrapalha nada, eu acho que é engraçado, eu acho que é divertido, eu acho que agrega mais pessoas à manifestação. Em vez de ficar com discursos quase incompreensíveis para metade da população, mais do que a metade, porque não faz uma coisa simples, direta, e isso eu acho que é uma coisa que leva a outra. Primeiro você dá um chute no traseiro do boneco, depois você sai às ruas para protestar contra a falta de saúde, contra a falta de educação, contra o próprio presidente, enfim, eu acho positivo sim. Bom, vamos finalizar aqui, meus amigos, minhas amigas, agradeço pela super boa audiência de vocês, por todas as contribuições, meus camaradas, minhas camaradas, muito obrigado mesmo, e aqui está aqui a nossa amiga Trix, valeu, mais uma contribuição, e dizendo como encontrar seu canal, tá bem? Legal, gente, então é isso, eu vou finalizar aqui, e antes de finalizar, gostaria de ouvir o nosso amigo Matuque mais uma vez, se ele tem algum agradecimento, para vocês, meus amigos, minhas amigas, algum comercial para o canal dele, por favor, Matuque, chame o pessoal para o seu canal, meu camarada. Vamos lá tentar fazer o canal do nosso amigo Rogério Matuque chegar o mais rápido possível aos 10 mil. Bom, uma coisa que eu queria lembrar é que nós estamos lendo uma obra muito interessante, né, Carlito, nesse momento atual no canal, que é a obra do Eduardo Galeano, né, As Veias Abertas da América Latina. Quando você começou a live, né, você falou da crueldade, muitas vezes, né, da direita. E essa obra, ela mostra as raízes, de certo modo, aqui no continente, né, aqui na América Latina, sobretudo, de como foi feito o tratamento aos povos originários aqui, né, e também ao povo africano, né, que foi trazido à força, como é que foi feito. Então, nós vemos ali a crueldade, acho que no seu nascedouro, né, aqui em se tratando de América Latina. Então, tem tudo a ver com o assunto, né, com o tema da crueldade que você levantou no começo da sua fala, no começo da live. E mostra, né, todo o histórico, né, como que o país vai se formando, é muito bom, né, e não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, estou gostando muito de ler, tá um ambiente muito agradável, então chamo, claro, inscrições aqui, as pessoas que não forem inscritas vão ser muito bem recebidas, e estamos lá fazendo leituras de artigos autorais, né, além das notícias, estamos centrando mais em artigos autorais, está realmente muito gostoso, porque o pessoal que está lá conosco é um pessoal que a gente se ajuda. A última live foi muito interessante, eu não sei se você estava lá nessa madrugada. Eu assisto no começo, não dá para, não consigo assistir tudo. É super compreensível, mas o que eu queria contar é o seguinte, que eu tive uma dúvida para traduzir um título, e na hora as pessoas se ajudaram, sabe? Parecia grupo de estudo, e a gente traduziu junto, super bem na hora, assim. Depois tive uma dúvida com uma palavra que eu não conhecia, a mesma coisa. Então tá, assim, um clima muito gostoso, né? Quem quiser se inscrever vai ser muito bem recebido, é um grupo muito bacana mesmo, o grupo que está lá. E eu só agradeço, né? Estar aqui com você, para mim, é uma alegria muito grande. Eu tenho muita admiração, aprendo bastante com você. E é isso, estamos juntos. Quem quiser se inscrever vai ser muito bem recebido, bem recebida. E continuamos aí na luta. Daqui a pouco eu começo lá e convido a toda a gente querida a estar lá comigo, né? Certo.
Antes de finalizar, só queria avisar o Daniel, que está dizendo que os protestos anti-governo não enchem uma Kombi. É verdade, talvez enche uma Kombi, mas é bom lembrar que muitos de nós esquerdistas, inclusive eu, prego que as pessoas não saiam às ruas, tá? Diferente de vocês direitistas, que pregam que as pessoas saiam às ruas, e aí não enche nem mesmo um fusquinha, né? Vocês fazem uma pressão gigantesca para as pessoas irem às ruas. Nós fazemos uma pressão gigantesca para que as pessoas não vá. Então, existe uma diferença, meu caro Daniel. Existe uma tremenda diferença. E existe uma diferença, porque nós pedimos que as pessoas não vá e ainda assim elas vão. Vocês de direita, vocês imploram que as pessoas participem das manifestações pró-governo. E nem assim conseguem encher um fusquinha, tá? E quando os dois grupos se confrontaram, vocês tinham 50 de um lado, nós tínhamos mais de 2 mil, 10 mil, aliás, tínhamos 10 mil no Lago da Batata e vocês 50 pessoas na Paulista. Então, posso falar de número? Claro. Carlito, porque me incomoda um pouco. O que eu quero chamar a atenção, pessoal, e Carlito, é de como eles têm capacidade para levantar questões totalmente sem nexo, sem procedência, sabe? Porque, assim, o que importa isso, na verdade? O que importa se enche uma Kombi? Se a gente pensar mesmo, essa é a questão importante? É essa a questão que nos importa para o povo brasileiro agora? Então, meu amigo, vai procurar sua turma, a gente tem mais o que fazer. A gente não tem tempo para essa bobageira, sabe? Aqui o pessoal é sério. O Carlito é um professor sério. O público do Carlito é sério. O pessoal gosta de debate. Se você tiver alguma questão para colocar, que importe para o coletivo, se é que você se importa, né, com as pessoas, com o coletivo, traz para a gente debate, numa boa. Agora, ficar com essa coisinha, sabe? Isso aqui não enche uma Kombi. Sabe? O que você quer com isso, cara? Entendeu? Não dá nem para levar a sério, né? Não dá nem para levar a sério. Não dá para levar a sério, até porque, com todo perdão, mas se fosse para levar a sério, eles teriam pelo menos fazer muito mais do que a gente não fazem. Então, por que estão levantando essa questão? É muita hipocrisia. Enfim, realmente não vale a pena gastar energias com uma pessoa como essa. Lamentável que tenha pessoas assim. São pessoas como essa que atrasam o nosso país, para ser sincero. É a minha opinião. Pessoas como essa que atrasam o país. Não levam a coisa a sério. Por que não vai lá para a Record, não vai lá para o SBT, não vai lá para o canal de direita? Olha, fica preso lá no WhatsApp. Viu, Carlito? Meu pai tinha uma frase que era assim: você não tem nada de conteúdo para dizer? Então contenha-se na sua insignificância. Eu escutei você falando isso no seu canal, é muito boa. Isso aí é uma frase muito boa. Bom, então, obrigado, Luiz de Luz, e obrigado a todos vocês, meus companheiros, minhas companheiras. Não se esqueçam de compartilhar a live aqui. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, tanto no meu como no do amigo Rogério Matuque, tá? E, claro, também nos outros colegas, como o Verbaloid, Barba Dialética, Rogério Anitablian, Magrão, do canal Inteligência Acima da Mídia, também o nosso amigo Pensando Alto, aqui é Santarém, enfim, todos os companheiros progressistas. Quem puder ajudar os canais progressistas, ajude. Se inscrevendo, compartilhando, deixando like. Aquelas pessoas que têm um dinheirinho a mais, que podem contribuir, contribuam com 99 centavos que seja. Isso ajuda a impulsionar o canal. Então, eu agradeço muito a vocês pela paciência, pelo desejo de aprender. Eu agradeço de verdade. Agora, a gente espera a live do nosso amigo Rogério Matuque começar. Daqui a pouco, vai começar mais ou menos 00h15. E estamos lá, tá bom? Muito obrigado, meu companheiro. Valeu, boa sorte. Que chegue o mais rápido possível a essa marca simbólica que é 10 mil, para depois crescer, chegar aos 30, chegar aos 50 e por aí vai, tá bom? Forte abraço, camarada. Meu querido. Um grande abraço. Valeu. Valeu.